Pessoal, tudo bem? Nós estamos aqui gravando um resumo, uma ponderação sobre os capítulos de 53 a 63 do livro de Alma, no livro de Mórmon, né? Esse é um programa do Vem Segue-me, da igreja, que tem nos ajudado muito, porque tem fortalecido nossas famílias e o nosso testemunho. Nós vimos a semana passada que havia uma guerra acirrada entre nefitas e lamanitas. Nós sabemos que esses dois povos, eles são inimigos porque lá no passado, né, o patriarca Leí, pai desses dois, que guardava os mandamentos, ele, ao ensinar os filhos, Lamã não quis obedecer e Nefe quis obedecer, quis guardar os mandamentos do Senhor, foi atrás do seu testemunho. Entretanto, o Senhor deu o governo da família para Nefe, por conta da sua retidão. E tirou o governo dos ombros de Lamã, que deveria ser o governo o que governa a família após a morte de Leí. Por ser naquela época o mais velho, ele tinha esse direito. Enfim, desde então, o povo de Lamã, né, os descendentes dele, tem um ódio bem grande do povo nefita. E essa hostilidade continuou, né, nós percebemos durante todo o livro de Mórmon. Nesse momento, está havendo uma grande guerra entre eles. E na semana passada nós vimos que o capitão-chefe, né, o Moroni, deu um exemplo, é um exemplo maravilhoso para nós estudamos sobre ele. Nós vimos que era um homem extremamente correto. O livro de Mórmon diz que ele era tão fiel ao Senhor que se todos os homens fossem como Moroni, o inferno teria seus poderes abalados, né? Então é para a gente ter noção de quem estava comandando, né, da liderança. Isso é muito importante. E nós vimos que esse mesmo Moroni, ele fortaleceu as cidades nefitas para esperar os lamanitas de maneira pronta. Ele fortaleceu. E se nós fôssemos pensar sobre a cidade como nossas famílias, nós podemos ponderar que tipo de proteção nós temos colocado ao redor de nossas famílias. Nós temos fortalecido a oração em família, o jejum em família, né, a leitura das escrituras, fazer diariamente o Vem Segue-me. Nós sabemos que isso não são coisas vãs. Nós estamos nos preparando para viver nesses últimos dias em retidão. Tem muitas coisas que já vem acontecendo há muito tempo que cumprem as profecias, né? Tanto da Bíblia quanto do livro de Mórmon. Então nós precisamos fazer a nossa parte. E aí, lembra daquele discurso do elder David Abedner, lembra do guepardo e do topi, lá na África, né, que o guepardo junto com outros bem sorrateiramente se abaixa na savana, mesma cor, a pelagem é a mesma cor da savana e vai se aproximando aos poucos do grupo de tupis. O elder disse que os guepardos em menos de 3 segundos ganham 109 km por hora de velocidade. Então, nós percebemos que o inimigo tem esse mesmo comportamento de se aproximar de nós de uma forma que nós não conseguimos percebê-lo, e quando nós vemos, estamos tão perto dele que esse bote, né, esse ataque do guepardo passa a ser fatal, né, de Satanás passa a ser fatal. Então nós precisamos orar e vigiar. E eles faziam isso, né? Eles disseram que o comportamento deles era o seguinte: quando eles estavam deitados, eles dormiam sobre suas espadas, para não dar tempo dos lamanitas atacarem, pegá-los desprevenidos. Então esse é o tipo de coisa que nós paramos para pensar, né? Eu oro e entrego nas mãos de Deus, ou eu vigio também, né, junto com o Senhor. Então aqui a guerra se acirrou, eles estavam precisando de homens no exército, e o povo de Amon, que era um povo que se converteu, era lamanita, se converteu devido à pregação de Amon, esse povo não podia pegar em armas, porque fez convênio de nunca mais pegarem suas armas para matar, né? Eles esconderam suas armas na terra. Então, esse povo, mesmo com o desejo, né, foi orientado por Elamã, pelo profeta Elamã, a não quebrar seus convênios com Deus. Eles ofereceram então os seus filhos, os 2.000 jovens de Elamã, né, como é descrito no livro de Mórmon. No livro de Mórmon nós podemos aprender muito sobre esses jovens para também poder ser a semelhança deles, né? O próprio Elamã, ele descreve como são esses jovens. Ele diz o seguinte: lá em Alma 53, 20 e 21.
E eram todos jovens e muito valorosos quanto à coragem e também vigor e atividade. Mas eis que isto não era tudo. Eles eram homens fiéis em todas as ocasiões e em todas as coisas que lhes eram confiadas. Sim, eles eram homens íntegros e sóbrios, pois haviam aprendido a guardar os mandamentos de Deus e a andar retamente perante Ele. Estes são os jovens que foram convocados para a guerra. E esses jovens não eram o que eram porque nasceram assim. Não, eles tiveram uma educação. Quem que educou esses jovens desta forma? Foram as mães. Eles mesmos falam, né, no livro de Mórmon, que se não fossem pelas mães, eles não teriam aquela fé. E eles acreditavam em Deus porque eles sabiam que a mãe deles não teria mentido para eles. Então, eles levaram essa fé, essa retidão, essa exatidão para a guerra e fizeram a diferença. Isso é um exemplo para nós de como que nesse mundo, nessas guerras da nossa vida pessoal, da nossa família, se nós andarmos em retidão diante de Deus, nós podemos, né, ter sucesso nas batalhas. Eles obtiveram tanto sucesso nas batalhas que eles só apenas se feriam. Eles não eram mortos nas batalhas, né? Então isso mostra pra gente qual o resultado daqueles que seguem a Deus. Aqui na passagem diz assim que houveram muitos desafios na guerra. Nós vemos que os lamanitas estão atacando, os nefitas estão protegendo, né, dando todo o seu esforço para rechaçar os lamanitas, mas lá no centro do seu governo começa a acontecer uma guerra civil. Dentro do seu governo haviam pessoas que não queriam obedecer, né, ao juiz supremo, e alguns até se aliar aos lamanitas. E havia o governo que fazia de tudo para poder fortalecer os exércitos e ganhar, né, rechaçar os lamanitas. Então, Paorã, que era o juiz supremo na época, ele inclusive foi exilado, foi tirado da cidade, foi tirado do seu trono, né? Moroni, quando ficou sabendo disso, o capitão Moroni, ele mandou uma carta para Paorã, indignado, né, irado com ele. Falou assim: olha, como que nós estamos aqui nas fronteiras, e Elamã também, com seu exército, e não estamos recebendo as provisões? Isso é negligência do governo. Então ele queria uma satisfação. Paorã, de forma tranquila, respondeu para ele, falou: olha, Moroni, o que está acontecendo é uma guerra civil, e eu não estou conseguindo fazer com que as coisas cheguem até vocês. Imediatamente Moroni pega uma parte do exército, vai até lá e resolve toda a situação, né? Ajuda Paorã. Mas o que a gente vê aí, que é bem legal e está no livro do Vem Segue essa semana? Paorã, apesar das palavras de Moroni, né, de ter sido bem duras com ele age com mansidão, né? Então aqui o Elder David Bednar fala no manual, ele diz assim, ó: de uma forma ou de outra, mais cedo ou mais tarde, alguém na igreja fará ou dirá algo que poderá ser considerado ofensivo. Um acontecimento desse tipo seguramente se dará com cada um de nós, e com certeza mais de uma vez. Nenhum de nós pode controlar as intenções ou o comportamento dos outros. Contudo, somos nós quem decide como vamos reagir. Peço que nunca se esqueçam de que todos somos agentes investidos do arbítrio moral e podemos optar por não nos ofendermos. Que interessante o apóstolo falar isso, porque rapidamente, né, as pessoas falam algo que nos ofende e algumas vezes a gente não quer mais amizade, ou a gente, né, como assim uma pessoa dessa na igreja? E todos nós temos falhas, falhas diferentes, mas temos. E isso não pode nos afastar do amor de Cristo, né? Nós temos que ter a paciência de Cristo, Ele é nosso exemplo, e temos que guardar os mandamentos de forma a fortalecer cada um nas suas fraquezas, né? Então eu achei bem interessante, né, essa colocação do apóstolo para nos alertar. Essas coisas não nos derrubem, porque isso, né, é apenas mais uma maneira do inimigo nos afastar de Deus. Então aqui ele continua, né, falando sobre a guerra, que ele precisou ir até o centro do poder e limpar esse vaso interior, tirar aqueles, né, ou eliminar aquilo que estava contrário a guardar os mandamentos de Deus e a proteger o povo. E aí eu fico pensando, né, o que tem no vaso interior da nossa família?
O que pode nos impedir de vencer essa batalha, né? Porque nós precisamos também eliminar coisas que estão nos fazendo mal, estão impedindo a nossa comunicação com o Espírito Santo, e a família precisa sentar e perceber isso juntos e fazer acordos, né, junto entre si, de como adquirir uma maneira melhor de viver de acordo com a vontade de Deus. Juntos isso é bem possível, né? Unir a família. É isso que Moroni tentou fazer naquele momento, unir o povo dentro de uma só causa, né? Lembra que ele pegou e tirou uma parte da veste, fez uma bandeira e escreveu, né, qual era o motivo, o propósito deles lutarem, a causa deles é a mesma coisa. A gente precisa se unir para lutar por essa causa do Senhor. E eles não buscaram no momento de dificuldade a opinião do mundo, né, as coisas, doutrinas erradas do mundo, sugestões de pessoas que não são cristãs. Não, eles buscaram o Senhor. Lá nas Escrituras, em Alma 58, do 10 ao 12, é relatado isso. Alma 58, do 10 ao 12. Ele diz assim: portanto, elevamos a alma a Deus em oração, para que Ele nos fortalecesse e livrasse das mãos de nossos inimigos. Sim, e que também nos desse força para conservar nossas cidades, nossas terras e nossos bens para sustento do nosso povo. E criamos coragem com determinação a dominar nossos inimigos. Então, isso ajudou muito o povo, porque eles buscaram a fonte certa, né? Não perderam energia nem tempo com aquilo que não os ajudaria realmente. Então, o que nós estamos vendo aqui, né, resumindo, que no final de tudo, quando a guerra terminou, os nefitas foram vitoriosos, porque eles se colocaram do lado de Deus. Nós vimos que o povo de Amon, né, os filhos do povo de Amon voltou para suas terras ilesos, o povo nefita se humilhou perante Deus, houve paz entre o povo, Moroni entregou o comando dos exércitos a seu filho Moronia, para que ele também pudesse descansar, Paorã voltou para a cadeira de juiz, Elamã voltou a pregar a palavra de Deus junto com seus irmãos, voltaram a organizar a igreja, né, naquele momento, regulamentaram suas leis, e veio então a circunstância que foi a prosperidade. Foi um povo que prosperou em todos os aspectos. Por quê? Porque segundo lá a descrição do livro de Mórmon, eles não encheram o coração deles de orgulho, eles oravam constantemente, e eles não eram vagarosos, né, em se lembrar do Senhor seu Deus. Olha só que coisa perfeita, eles organizaram a sua vida, né, a vida deles. E é outra reflexão que nós podemos fazer. Será que nossa família, nossa vida espiritual, intelectual, os nossos negócios, nós organizamos as nossas coisas em torno do Pai Celestial para prosperar, né, em todos os aspectos como eles? Nós vimos que quem lê o livro de Mórmon sabe que toda vez que o povo ele guardava os mandamentos, ou seja, eles se organizavam em torno dos mandamentos, eles prosperavam em todos os sentidos. Então essa mensagem ela é reafirmada nesse momento.